Boa noite, Sueli. Você está me escutando bem? Me vê bem? Me dá, por favor, esse retorno aí. Você que foi a primeira a chegar aqui na palestra. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Sueli, pelo seu retorno gentil. Que bom que você me escuta bem. Então vai dar tudo certo. Muito bom. Obrigado. Vamos aguardar. Às 19 horas a gente começa a nossa palestra de hoje da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Falta ainda uns 8 minutinhos para a gente iniciar. Vamos iniciar com a mensagem que consta no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, se você tiver aí, quiser pegar na sua estante, no seu armário, para poder acompanhar, será bem-vindo e bem-vinda. Obrigado. É um prazer estar aqui trabalhando com vocês, ter a oportunidade da gente refletir juntos sobre os ensinamentos do Cristo que são tão importantes na nossa vida. Bom, deixa eu ver aqui. Ainda faltam uns 4 minutinhos no meu relógio.
Legal, um companheiro lá de Minas Gerais. Essas são as maravilhas da internet. Nos conecta, não importa o espaço físico. E a gente sabe que além dessa ligação pela internet, a gente tem uma ligação espiritual, que também não importa o espaço físico. A gente consegue se conectar, se ligar. Em nome de Jesus, que é o melhor ainda. Falta menos de um minutinho para a gente começar. Vamos ler a mensagem inicial no livro Palavras de Vida Eterna. Quem quiser acompanhar, é só pegar. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos à reunião pública, à palestra do CEF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Hoje o nosso tema é: se alguém vos se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Para começar, vamos então fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, a nossa mensagem inicial. Vou abrir aqui agora uma mensagem. A mensagem é o capítulo 105.
Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 105. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Estejamos atentos, porque tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza, não importa onde estejamos, a nossa tarefa, ela só vai até onde Deus permite que nós cheguemos, que nós realizemos. Isso com relação à tarefa, com relação à nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio de criar o destino. Mas esse livre-arbítrio, ele está sob a permissão e sob a supervisão de Deus. E quando Deus diz que é o suficiente, que aquele é o seu limite, aquele é o seu limite. Então, quando a gente vê as pessoas, às vezes, tendo atos terríveis com relação à humanidade, ou que elas estejam prejudicando uma família, uma sociedade, um grupo que seja, ela vai até onde Deus permitir. E como Deus, ele é de infinita sabedoria e bondade, ele sabe até que ponto nós precisamos sofrer as consequências daquele grupo ou daquela pessoa que está realizando coisas más. Mas também ele, com essa inteligência e sabedoria, ele pode nos dizer também qual é o limite que a gente deve receber de benesses do outro e da vida, porque talvez se passar daquele limite, a gente se acomode e não lute pelo nosso próprio sustento, pelo nosso próprio desenvolvimento. Então, tudo que acontece está sob a supervisão e a magnificência do Pai, que é bondoso, mas é justo, bondoso, misericordioso e justo. Vamos então fazer a nossa prece inicial, agradecendo então a esse Pai misericordioso, agradecendo pela sua bondade na nossa vida, agradecendo pela imensidade de recursos que possuímos para nos elevarmos espiritualmente, agradecer por todo o manancial de bênçãos que nos chegam todos os dias. A todo momento recebemos. Muitos de nós não conseguimos identificar porque talvez estejamos muito centralizados em nós mesmos e nos nossos desejos, que queremos que eles sejam atendidos da nossa maneira. Mas o Pai dá sempre e dá o que é melhor para nós. Então, que possamos estar
receptivos e sintonizados para essas benesses que chegam a todo momento. Que possamos abrir a nossa mente, os nossos olhos, estar receptivos espiritualmente para o que tem de melhor e sermos gratos. Exercitarmos a gratidão a todo momento, não só receber, mas também poder retribuir. Retribuir para os nossos irmãos, retribuir onde quer que estejamos, para que a beleza do Pai que chega até nós, ao retribuirmos, possa também nos impregnar do seu amor e dessa misericórdia. Muito obrigado, Pai, por esse trabalho de hoje. Peço à equipe espiritual dessa casa, peço aos espíritos guardiãos que possam vir aqui e me dar boas orientações, boas inspirações e intuições para que essa palestra de hoje seja produtiva para todos nós em termos espirituais. Que todos os que tiverem contato com essa palestra possam ser tocados, porque as palavras que serão ditas será utilizada a minha voz, mas que os espíritos iluminados possam me inspirar para a realização desse trabalho. Muito obrigado, que possa abençoar a direção dessa casa, a todos nós, ao nosso país, e que assim seja. Então vamos começar a nossa palestra de hoje, o nosso estudo. É um estudo muito belo. Falar de Jesus, nós estamos sempre envolvidos em beleza, né? Porque as máximas de Jesus, elas trazem para a gente uma verdade, e é uma verdade dócil, é uma verdade profunda, dócil e extremamente atual. Porque Jesus reflete o Pai. Ele mesmo falou, eu e o Pai somos um. E se ele reflete o Pai, e o Pai é perfeito, não precisa mudar em nada, todos os ensinamentos de Jesus são eternos, servem para sempre. Nunca deixaremos de estudar, de nos aprofundar nos ensinamentos do Cristo, porque esses ensinamentos, eles são um roteiro seguro para a nossa felicidade, independente do caos que possa estar instalado à nossa volta. Mas seguir as orientações de Jesus é exatamente construir uma paz de dentro de nós para que ela transborde para fora de nós. Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos deixem em paz, não tragam a paz, nos tragam paz. Mas o que na realidade a gente precisa é transbordar a nossa paz para a vida, para o nosso próximo. E esse estudo de hoje, ele está muito ligado assim à nossa relação com o outro. Como é que o outro nos acessa, como é que o outro chega até nós e como é que seria melhor que nós agíssemos diante das demandas que o outro traz para nós. Vamos então à passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso Jesus falando, tá? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Essa mesma citação de uma forma reduzida está em Lucas, capítulo 6, versículos 29 e 30. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Dá a todo o que te pede, e ao que tira o que é teu, não lhe peça de volta.
Muito bom, né? Então a gente percebe aí esse código de conduta com relação, né? Como é que o outro pode chegar para a gente de alguma forma e como é que nós devemos agir. E a prática desses ensinamentos de Jesus, elas fazem o que conosco? Elas representam a nossa evolução espiritual. Quanto mais nos aproximarmos dessas recomendações que a gente vai estudar na noite de hoje, que Jesus nos trouxe, mais nós nos elevamos, mais a gente constrói essa paz tão desejada. Vamos lá. Então vamos aí, versículo a versículo. Aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Aprendeste o que foi dito. Jesus, então, vai lá atrás, na lei de Talião, que a gente encontra em Êxodo, Levítico, em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, que é um código antigo, dente por dente, olho por olho. Ferir um dente, você quebrou um dente do outro, um dente seu será tirado. Você matou alguém, você matou alguém, com a vida você vai pagar de alguém. Então é assim uma proporcionalidade, porque antes não existia proporcionalidade. Você quebrava um dente do outro, pagava com uma dentadura com a dentição toda, né? Era diferente. Então já começou uma evolução da justiça. E Jesus, o que faz? Aprimora esse senso aqui de justiça. Você ouviu o que foi dito, dente por dente, olho por olho. E ele aboliu isso totalmente. Olha, acabou a lei de Talião. Acabou dente por dente, olho por olho. Não resista à maldade que o outro queira fazer com você. Não entra nessa onda da maldade. Não entra no mesmo clima do outro. Não faça a mesma coisa. A lei de Talião falava isso. E ele já atualiza essa lei. Olha, isso aí já não serve mais para os dias de hoje. Porque ele mesmo fez isso. Lembra que ele se deixou prender, se deixou assassinar, se deixou ir para a cruz sem essa reação, sem entrar naquele mesmo clima de violência, de zombaria em que estavam as pessoas daquela época. E ele mesmo dá, né, exemplos a respeito disso, né, que a gente vai ver mais tarde. Então, ele mesmo cumpriu, mostrou que a lei de Talião já não servia mais. E aí então dá uns exemplos que a gente vai trabalhar aqui. Se alguém vos bater na face direita, apresentei também a outra. Olha, bater na face é uma coisa assim muito ligada, né? Isso histórico, né? Uma questão de dignidade, uma questão que é como se fosse algo assim muito ofensivo para o outro. E ele fala, se alguém bater na direita, normalmente quem bate com a direita atinge a face esquerda do outro. Mas o povo gostava muito dessas particularizações, né? Porque, então ele fala ali, né? Então se bateu na sua face direita, oferece a outra. Ou seja, o perdão, né? O perdão, ou seja, não revidar da mesma moeda que você recebeu. Eu apanhei, então eu vou bater. Eu levei, então eu vou também, não vou deixar barato, né? E ele fala que isso não é mais necessário. O nosso processo de infância, nós éramos na infância quando estávamos, na infância da humanidade, quando estávamos na época de Moisés. Com Jesus, a gente ganhou a maioridade espiritual. E agora, quando o Espiritismo chegou, nós já estávamos na época de maturidade espiritual, podendo discernir muito claramente. Mas com Jesus, a gente já estava na maioridade, por isso responsáveis por aquilo que fazemos e também com condições de compreender os ensinamentos dele. Porque Jesus não trouxe tudo naquela época, porque sabia que nós realmente não compreenderíamos, mas trouxe o suficiente para a nossa elevação espiritual. E nós que aqui estamos agora na doutrina espírita, temos condições totalmente de compreender a profundidade que a doutrina espírita vai trazendo para a gente, inclusive com relação
a esses ensinamentos de Jesus. Vamos lá. Então ele fala do perdão, porque em João 18, 22, ele foi esbofeteado por um oficial, né? E ele não reage, né? Porque teve um sumo sacerdote que chegou e interrogou a Jesus, né? Acerca dos discípulos dele, da sua doutrina, né? Escuta, querendo saber, Jesus fala, né? Olha, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus sempre estavam, e nada disse em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu ensinei, que eles sabem que vos tenho dito. E aí o servidor, então oficial que ali estava, falou, deu-lhe uma bufetada no rosto de Jesus, falando, né? Assim respondes ao sumo sacerdote? E Jesus naquele momento não reagiu. Exatamente o ensinamento que ele dá é aquilo que ele faz. Esse é um dos pontos da autoridade de Jesus, porque tudo que ele falou, ele pregou, ele vivenciou. É isso que a gente precisa estar muito consciente. Nós que estamos na doutrina, que estamos estudando, eu que estou aqui falando com vocês, palestrando, não adianta só falar, senão vai ser aquele caso que ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entra quem faz a vontade. Não adianta só falar. É preciso a gente se converter, se tornar realmente o cristão. Então, nesse ensinamento, né, do oferecer a outra face, está muito clara a lição do perdão. Perdão das ofensas, né, que é o que ele faz. Agora, para o orgulhoso, isso fica difícil, né? Poxa, mas isso é uma covardia. A pessoa me ofende, publicamente ou não, me afronta, me humilha, e eu vou deixar as coisas do jeito que ficaram? Vou deixar barato, como se diz no popular? Não vou reagir? E a minha dignidade diante do outro? Isso é orgulho. Isso é o orgulho. Porque é mais corajoso você não revidar um insulto do que você revidar, ser vingativo. Você revidar é fácil. Você agrediu o outro que te agrediu, esse ainda para nós é o caminho mais fácil. Para Jesus é impossível, mas para nós é o mais fácil. O mais corajoso é a gente poder não reagir nesses momentos. Suportar com coragem o insulto e não tomar como vingança. Porque a criatura que faz isso, ela não está focada apenas no presente. Sabe que nós somos seres de Deus, irmãos e imortais. Quando a gente coloca isso e vivencia isso, fica mais fácil para a gente não deixar o nosso vulcão interno que estava inativo entrar em erupção e começar a jogar larvas nos outros, né? Jogar assim aquele magma quente ali, né? Então, Jesus, quando ele fala ofereça outra face, ele não quis dizer que você tem que deixar de se defender, não. Mas ele quis dizer o seguinte, que você não deve se vingar. A vingança, ela não serve, ele condena a vingança. Não se deve pagar o mal com o mal. Olha só, não se deve pagar o mal com o mal. Observa isso, que profundidade que é isso. Eu recebo alguma coisa que é o mal, mas eu não vou fazer o mal com o outro. É isso que Jesus fala. Se você quiser encontrar a paz e a felicidade interna, você tem que paralisar o mal. O mal tem que parar em você, né? E aceitar essas coisas que vêm para bater o nosso orgulho. Porque vocês sabem, né? Pelos estudos, pelas palestras, nós somos espíritos e ninguém passa por aquilo que não deve passar. Às vezes precisamos de umas situações assim para bater o nosso orgulho, para baixar a nossa bola um pouquinho, que a gente se acha
muito importante, muito intocável. E essas coisas acontecem para observar que nós somos seres humanos como todos os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Então é para bater o orgulho mesmo. E a maior glória que existe, qual é? É melhor você ser ofendido do que ofender. Suportar pacientemente uma injustiça do que praticar a injustiça. Lembra do Chico? Lembra do Chico, como é que ele era atacado, como é que ele fazia. Observa isso. É melhor você ser enganado do que ser um enganador. Porque se você é um enganado, você está resgatando alguma coisa. Se você é um enganador, você está comprometendo o seu futuro. Se você está sendo enganado, você está se libertando do seu passado. Não é para a gente ficar procurando por aí não, com ingenuidade não. Mas quando essas coisas chegam, é necessário que a gente use a lógica para não sair atabalhadamente se vingando e fazendo o que o outro fez. Em vez da gente se libertar, a gente se acorrenta para mais um fator de dor. É melhor ser arruinado do que arruinar o outro. E observa, se o outro fez algo de ruim pra gente, se ele só sabe agir dessa forma, se a gente também agir com ele dessa forma, como é que ele vai aprender a agir diferente? Precisa que nós sejamos aqueles que mostremos para ele que a vida pode ser levada de uma outra forma. É a não vingança, a não violência. Isso é muito importante nos dias de hoje. Observa, se o outro está me irritando muito, se ele está te irritando, é você que está ficando irritado. É você que está ficando encolerizado. É você que está destemperado. É você que está desequilibrado. O outro não tem esse poder de te desequilibrar. Só se você deixar. Só se você quiser. Então para e pensa sobre isso. A recomendação de Jesus é essa. Ofereça outra face. Perdoa. Não resista ao mal. Não se embole numa confusão e numa briga com o outro, porque isso é desnecessário e vai te levar aonde? E tem um detalhe muito importante. Vivemos em tempos muito difíceis, em que a violência ela está nos locais onde a gente menos espera. A gente não tem ideia o que o outro pode fazer conosco. Às vezes, uma atitude de receber uma violência, uma frase mal colocada, né? E deixar aquilo e seguir em frente pode salvar a sua própria vida. Porque hoje em dia não sabemos quem é o outro e o que ele é capaz de fazer no momento de uma briga de trânsito, ou numa briga na rua, ou no supermercado, em algum lugar. Não tem essa de levar, não leve desaforo para casa. Isso não leva não. Não agasalhe esse desaforo. Deixa com quem praticou e segue adiante. Exercite isso. Lembra do ensinamento de Jesus. Lembra da lógica da doutrina espírita. Vamos continuar. Se alguém quiser pleitear contra vós para tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. A túnica é aquela roupa indispensável, né, necessária ali para o judeu. E o manto era um supérfluo ali, um adorno que ele tinha. Então, se alguém pedir, né, contra vós para tomar a tua túnica, dá também o manto. Olha, tá dando assim. Se alguém quiser a tua túnica, dá também um pouco mais, né? Então, se alguém tiver num processo judiciário, se tiver num litígio contigo diante do tribunal, querendo tirar uma túnica, que é a peça principal do vestuário, deve dar um manto. Mas em Lucas é o contrário. Em Lucas, se alguém quiser, que parece até um pouco mais lógico, se alguém quiser o seu manto, você dá também a sua túnica. Se alguém quiser o seu acessório, você também dá o seu necessário. Olha que coisa interessante. Então eu entendo aqui que ele está dando uma lição para a gente ceder.
Ceder. Olha só, que verbo bonito é o verbo ceder, não é verdade? Pois é, mas parece que às vezes nós temos dificuldade de ceder. Às vezes a gente tem dificuldade de ceder uma opinião, a gente não consegue dizer que o outro realmente está com a razão em determinados pontos. Temos dificuldade até para isso. A gente fica irritado porque o outro não se dobrou à nossa opinião e a gente não aceita a ideia do outro. Imagine isso. Agora que está no tribunal, está aqui em litígio, herança, separações, partilha de qualquer bem. E ele fala que, olha, se o outro estiver querendo isso, dá. Cede, entrega. Olha só que coisa interessante. Não, mas eu tenho que lutar pelos meus direitos. Jesus diz que eu tenho que entregar? Sim. Tem que entregar, sabe por quê? Porque se você brigar com o outro por causa de um bem material, quando vocês desencarnarem, o bem vai ficar aqui com nenhum dos dois. Mas vocês irão para o mundo espiritual numa situação de antagonismo, de briga ou de rivalidade por algo que nem existe mais na vida de vocês. Observa que é só usar a lógica. Por que brigar por algo transitório e perder uma amizade de alguém que você pode levar para a eternidade, quiçá no futuro pode lhe ajudar e lhe tirar de uma situação difícil? Ele fala isso aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas vou continuar. Outro versículo. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Se a pessoa pede 1000 passos, caminha comigo 1000 passos, faz um favorzinho, caminha comigo 1000 passos, você caminha 3000. Olha só, né? Então são aqueles pedidos. As pessoas pedem coisas para a gente. Como é que você reage quando as pessoas pedem coisas para você? Você fica aborrecido, já vem fulano, já me perturbar, pedir, tirar do meu sossego, tirar a minha paz. Já sabemos que ninguém tira a paz de ninguém, né? Quando a pessoa vem pedir alguma coisa, Jesus fala: se pediu 1000 passos, caminha mais 2. Atender sempre de boa vontade, fazendo sempre mais do que é pedido. Sabe como é o nome disso? Generosidade. Ser uma pessoa generosa, doar de si mesmo, sacrificar-se pelo outro. Então, se o outro precisa de alguma coisa, puxa, mas isso vai me dar um trabalho, isso que a pessoa me pediu, e como é que eu vou fazer? Faça. Faça. É isso que Jesus pede, que a gente seja generoso. Por que será que a gente precisa ser generoso? Será que Deus é generoso conosco? Será que a espiritualidade é generosa para conosco? Uma pergunta para a gente refletir. Você gosta de receber atos de generosidade? Quem é que não gosta? Vamos lá. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, aquele que pedir, e não repele aquele outro que quer tomar emprestado. Em Lucas ainda tem até uma citação legal, né? Que ele fala ainda: se alguém tirar o que é nosso, não devemos ir reclamá-lo de volta. Poxa, fulano pegou isso meio emprestado e não devolveu. Deixa lá. Deixa quieto, como diz alguns. Deixa quieto. Deixa lá. Olha que interessante. O que ele está então querendo ensinar aqui, Jesus, com esse... Porque Jesus vinha trazendo essa linguagem bem do dia a dia para que aquelas pessoas pudessem entender, não deturpar o ensino, e hoje nós estivéssemos aqui com clareza do que ele quis dizer. O que ele quis dizer nesse exemplo aqui? Desapego.
desprendimento, né? Dá quem te pede sem recusar qualquer pedido. Se me pediu, se o pedido chegou a mim, é porque de alguma forma, de alguma maneira, eu tenho condições de ajudar, né? Mas se nós formos muito apegados, teremos dificuldade. E quanto mais apegados nós formos, talvez mais pedido recebamos, porque precisamos ser desapegados, precisamos exercitar o desapego, né? Então, essa é uma lição importante que a gente também deve lembrar, é o seguinte, que às vezes a gente não precisa esperar com que o outro peça. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala dos infortúnios ocultos, de uma senhora que sabe que está chegando o inverno e que as pessoas em situação de extrema pobreza vão passar frio. E ela então já começa a preparar as roupinhas do inverno para levar para aquelas pessoas. Não tem a campanha dos cobertores que a gente já faz normalmente. Então é isso, é estender isso para o nosso dia a dia, né? Bom, então a gente viu de uma forma assim, fomos em cada um deles, né? A questão do perdão que ele fala, a questão, além, depois do perdão, ele fala de ceder, né? Que a gente deve ceder, devemos ter generosidade e devemos ser desapegados da matéria, né? Esses exemplos, eles trazem em essência na minha leitura, porque claro que as interpretações de Jesus, elas são muito mais amplas do que isso que a gente está tratando aqui hoje. Quanto mais a gente aprofunda, mais a gente consegue entender mais essa linguagem desse espírito superior. Então, mas aí a gente pensa uma coisa, poxa, mas se eu fizer tudo isso, se eu ceder outra face, se eu deixar, se o outro pedir, de repente eu vou acabar até se despojar de tudo, vou ficar sem nada, né? Poxa, também se eu ceder demais, eu não reagir nunca, eu não me defender. As pessoas no mundo de expiação e de provas são espíritos imperfeitos. E tem espíritos que são prejudiciais à nossa vida, sim. Tem espíritos que querem nos levar à derrota. E aí, eu vou cedendo sempre? Como é que vai ser isso? Aí eu trouxe do livro Os Mensageiros, que está lá no capítulo 20, chamado Defesas contra o Mal. O livro Os Mensageiros é de Francisco, nosso adorável Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz. No capítulo 20, bem no final, tem uma lenda que eu vou contar para vocês, que eu acho que tem a ver com isso que nós estamos falando. Vamos lá, prestem bastante atenção. É uma lenda, né, que Alfredo estava contando aqui. É uma lenda hindu da serpente e do santo. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto, né, ser atacado por aquela serpente. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada.
Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Olha, primeiro a serpente atacava todo mundo que passava. Depois ela resolveu ser passiva demais. E aí as pessoas abusaram dela. E ele fala, peraí, a questão não é você deixar que o outro faça o que quiser com você. A questão é que você não deve ser agressivo com o outro, mas você deve impor limite. Você precisa se defender, precisa se precaver. Manso como as pombas, prudente como a serpente. Jesus fala isso, tá lá, né? Ele fala sobre isso, tá lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16. A mansuetude é de todos nós. Não precisamos agredir e atacar o outro. Não precisamos morder o outro. Não precisamos bater no outro. Não precisamos xingar o outro. Mas precisamos estabelecer um limite nas relações até onde o outro pode ir. Se a gente percebe que aquela criatura quer nos causar prejuízo, ele fala, você tem que afastar os maus, mostrar suas garras e dar o seu silvo. Não é deixar que o mal te ultrapasse, mas não deve ficar mordendo todo mundo. Não é verdade? É isso que a gente deve fazer. Se defender sem atacar. Esse que eu acho que é o grande ponto. Mas com relação se a gente tiver essa leitura, né, como eu falei e aproveitei aqui essa lenda de que a gente vai perder tudo, Jesus não está falando de bem material. Nessa história toda de dar 2.000 passos, de dar a capa, de dar a túnica, de oferecer outra face, Jesus não está falando. Ele está falando de desprendimento das coisas e das pessoas. Ele está contando essa historinha para a gente tirar essa essência, desapego do outro, né? A pessoa que faz o mal, ela já plantou o mal dela. Eu não preciso usar a pena de talião com ela. Eu não preciso fazer a maldade com ela porque ela já plantou no seu coração a semente do mal que ela precisará colher no futuro. Agora, se eu resolver também plantar para poder puni-la, aí somos dois. Somos dois com a semente do mal do coração para resgatar no futuro. Porque quem faz o mal para o outro já está fazendo mal para si próprio, né? E a gente precisa exatamente o quê? Observar isso e não entrar nesse clima do mal. Então as ofensas pessoais, os bens materiais, aquelas coisas que a gente tem, é tudo enquanto nós estamos aqui. Vamos deixar tudo isso aí, né? Então a gente deve sim não recusar a doação de nós próprios, estarmos sempre de certa forma assim, olhando além desse momento atual. Precisamos usar a lógica. Nós temos inteligência. Não é assim um progresso intelectual, depois vem um progresso
moral. Então que a gente possa usar a inteligência, a lógica dos espíritos, porque depois, com o hábito, a gente não vai precisar nem usar lógica, a gente já vai sentir o bem. Emmanuel não fala que a disciplina antecede a espontaneidade? Então primeiro a gente não faz o bem, porque a gente sabe que fazer o bem é ruim. Desculpa, a gente não faz o mal, porque a gente sabe que fazer aquele mal é prejudicial para nós. Então a gente para. Mas com o tempo, a gente já não vai mais fazer o mal, porque a gente quer o bem do outro. É tudo um processo que vai acontecendo, né? Nada que a gente tem aqui, queridos, é nossa propriedade. Nada. Por que brigar pelo que não é nosso? Tanto pouco tempo que a gente fica aqui. Agora a gente observa na televisão como é que está esse planeta, que as coisas estão acontecendo de uma forma, muitas catástrofes. As pessoas perdem casa de uma hora para outra, para incêndio, para tempestade. Pessoas que são refugiadas de seu país, fugindo, vão para outro país e não tem nada. Uma trouxa com as suas famílias. A gente vai ficar brigando por coisas materiais. Aqui, em toda parte, o número de mortos diário, pessoas que retornam, espíritos que retornam ao mundo espiritual. Para que brigar? Morrer brigando por uma coisa que você não vai utilizar. Então, se a gente usar um pouquinho o nosso raciocínio, a gente observa. Um dia desse eu estava vendo um filme na televisão, acabou que era um filme de guerra. Eu falei, gente, a guerra é uma das coisas mais, assim, burras que existe. A gente está brigando por algo que não é nosso, por uma terra, por um domínio territorial. Nós não somos dono de nada, quanto mais de uma terra. O que eu vou fazer com aquilo? Né? A terra deve rir da gente. Que tolos são eles. Eu não sou deles, eu sou de Deus. Então, observar a profundidade disso. Se a guerra por si só é uma coisa que não tem lógica, brigar dentro de casa por conta de um ponto de honra ou por conta de um bem material, isso é ultrapassado para o que nós estamos vivendo e para o que viveremos num planeta melhor que está chegando aí, né? Se alguém pegou o que era nosso, o empréstimo que estava aqui agora foi para outra mão, de que era alguém que tinha necessidade. E se me tomou a força, é porque eu devia. Leva e segue adiante. Isso é importante, né? E Deus, então, para ir finalizando o nosso estudo, a gente destaca que Jesus falou: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus ampara a todos, bondosos, malfeitores, doentes, sãos, gratos e ingratos. Todos têm a misericórdia de Deus, todos. Se nós que somos filhos do Pai, que somos filhos de Deus, vamos acessar esse Deus interno e deixar Ele se manifestar e utilizar da nossa misericórdia, do nosso amor para com todos indistintamente. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede misericordiosos e sede bondosos. Agora, para a gente poder exercitar essa máxima, a gente precisa de uma fé no futuro. Precisamos crer que a vida não é só isso que a gente vive aqui. É muito mais do que isso. Isso aqui não é nada, em vista das várias existências e do que ainda nos espera. E isso faz com que a gente suporte com mais paciência as dificuldades de hoje, porque sabemos que isso é temporal e com tempo muito reduzido, né? Então, meus amigos, o desapego, ele nos liberta do outro, porque a gente resgata o que a gente tem com o outro. Nos liberta de nós mesmos, das nossas dívidas do passado. E nos abre acesso para entrarmos no mundo melhor, que é o mundo dos mansos.
Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra de paz, de prosperidade, de amor, de concórdia, de harmonia, de justiça legítima, é a terra do mundo próximo de regeneração, que nem é um mundo feliz ainda, mas é muito melhor que o nosso. Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se nós tivermos mansuetude, se nós formos mansos, sim, ótimo. A gente vai poder, então, deixa eu tirar esse comentário aqui, pronto. Se nós pudermos ser mansos diante das situações da vida, a gente está conseguindo, digamos assim, entrar em sintonia com esse mundo melhor e ter acesso a ele. Porque para entrar nesse mundo de regeneração, que é um mundo melhor, eu tenho que estar melhor aqui dentro. Agora, a gente só consegue ser manso, ser brando, ser dócil só nos momentos em que todo mundo é dócil conosco? Aí, não. O melhor momento para a gente poder ser dócil é quando realmente nós levamos aquele tapa, ou quando a pessoa briga conosco e entra no litígio. Como é que você vai agir? Agir com mansuetude, com brandura, com amor, com compreensão, se defendendo, mas nunca atacando, porque nós somos seres que em essência somos amorosos. Nossa essência é de amor. Então de amor é que nós devemos viver, de amor é que nós devemos transbordar em todos os momentos com a nossa vida. Faça as pazes com aquele que você brigou, volte a reconciliar, porque este é o momento. A terra está em ebulição. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Se você errou, se você fez algo de errado, se você foi aquele que deu a bofetada, se você é aquele que brigou por algo e agora você percebe que isso é inútil, enquanto estás a caminho com ele, vai lá e reconcilia. Vai lá e conserte aquilo que você fez e que de repente não foi agradável. Por que deixar para outra vida aquilo que você pode resolver agora? Ame o máximo possível. Essa é a nossa melhor receita. Agradeço então a vocês, espero que tenha ficado clara a nossa palestra de hoje, com esses ensinamentos valiosos de Jesus. E vamos então fazer a prece final para encerrar o nosso trabalho de hoje. Jesus, nosso amigo, tantos ensinamentos valiosos para a nossa vida. Parece, mestre, que o Senhor trouxe esses ensinamentos ontem, porque observamos ainda que nós e nossos irmãos têm muitas dificuldades em perdoar, em ceder, em desapegar, em ser generoso, em observar-se como igual, pois todos nós fomos criados pelo Pai nas mesmas condições e estamos todos caminhando para a mesma destinação. Essa dificuldade, mestre querido, que encontramos é por conta das nossas imperfeições, que teimamos em conservar, o egoísmo e o orgulho que se traduz de várias formas no nosso dia a dia. Nos ajuda, mestre querido, a entender melhor a sua mensagem. Nos ajuda, mestre, a sermos amorosos, sermos brandos, sermos pacíficos, sermos irmãos, sermos fraternos. Nos ajuda
a nos livrar dessa violência que marca a nossa alma de uma maneira tão dolorosa, gerando comprometimento e dores futuras. Nos ajuda, Mestre, nesse momento de separação do joio do trigo, para que sejamos o trigo e que não sejamos o joio que vai ser atado em feixes e ser queimado. Que possamos ir para o celeiro divino, aproveitar as benesses do nosso Pai. Nos ajuda, Jesus, nesse momento, para que aproveitemos essa oportunidade de nos tornarmos melhores, de nos tornarmos amigos, de nos tornarmos filhos desse Pai que é todo amor, que é todo bondade, e que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês hoje, que vocês possam continuar em paz e que nesse momento de pandemia possamos sempre elevar os nossos corações, valorizar nossa vida, que é o dom mais precioso que a gente tem, e fazendo o melhor possível para mantê-la, para conservá-la, para valorizá-la. Não desperdice essa oportunidade que você tem de estar aqui agora, nesse corpo, com essas pessoas que estão à sua volta e tendo contato com a doutrina espírita. Valorize isso cada minuto. Muita paz e fiquem com Deus.